pela dor da perda. Eu não sei quais são as feridas que a sua família tem passado. Eu não conheço a história de todos aqui, mas eu tenho certeza que assim como nós ouvimos o testemunho da irmã, assim como eu senti a presença de Deus quando eu entrei por essas portas, uma atmosfera de adoração, uma atmosfera de louvor ao Senhor, e o Espírito Santo se movendo com liberdade aqui no meio da igreja. Independente do seu problema, da sua dificuldade, do contexto da sua família, leve-a até a cruz. Cruz vai ser lugar de restauração para a sua família, de restauração para a sua casa, de restauração dos seus filhos, restauração do seu casamento. Não dá pra... A família, quando ela está aos pés da cruz, ela tem uma entrega completa. Não tem como estar diante daquela cena, aquela mãe diante daquela cena de ver o seu filho tendo a sua vida tirada, daquele amigo vendo a vida do seu irmão, aquele que ele reclinava a cabeça no seu peito, que entendia que através dele ele poderia chegar ao Pai, vendo a sua vida sendo arrancada e no momento de plena aflição ter paz. Mas quando Jesus está naquela cruz, mesmo em toda a aflição, ele transmite paz. Ele transmitiu o amor do Pai através dele, entregando a sua mãe e um filho para não ficar sem um filho. Nas nossas vidas nós temos perdas, nós passamos por dificuldades, mas eu tenho certeza que quando nós nos colocamos diante do Senhor, os nossos problemas, Ele traz a solução. E os mais próximos de Jesus estavam ali, não para zombar, como a maioria estava, não para poder ver a desgraça alheia, como a maioria estava, mas ali tinha um seleto grupo de pessoas, que o próprio Pai havia separado, porque Jesus não era só o Filho de Deus, Ele era homem de carne e osso como cada um de nós. E lá no Getsemane, quando ele passou por aquela situação e aquela oração, ele falou: Pai, se possível for, vamos tentar um outro plano, vamos tentar de outro jeito, mas seja feita a sua vontade e não a minha. E naquele momento em que a palavra de Deus diz que começa a sair gotículas de sangue dos seus poros, porque hoje, se nós formos olhar, a ciência ela vai dizer que isso é possível. É um momento de aflição tão grande que os vasos, os pequenos vasos da pele começam a se romper de tanta pressão que o corpo dá, e aí dá a impressão de que a pessoa está suando sangue. Imagina a tensão que Jesus passou naquele momento, e ele falando com o Pai: Pai, vamos tentar de outro jeito. Mas quando ele chegou na cruz, o Pai falou: você não vai estar sozinho. Porque no Getsemane ele fala: Pai, eu não quero passar por isso sozinho. E na cruz ele fala: por que o Senhor me desamparou? E aí a gente pensa assim: poxa, Deus desamparou o próprio Filho. Mas quando ele olha para baixo, ele vê ali aqueles que o Senhor escolheu para estarem ao seu lado, aqueles que iriam apoiar até o final. Deus tem colocado pessoas assim no seu caminho. Deus tem colocado pessoas assim no meu caminho. São pessoas que vão ser a base, vão pavimentar o caminho para você andar, que muitas das vezes vão te carregar no colo no momento que você não aguentar mais, quando as suas pernas não aguentarem mais, vão te colocar nas costas e vão sair te carregando. Mas eu vou ressuscitar, eu vou ser entregue às mãos dos malfeitores, mas eu vou ressuscitar. E mesmo tendo uma promessa, muitas das vezes nós esquecemos que no final da promessa existe algo lindo, mas quando nós passamos pelo processo, nós não entendemos. A nossa mente não consegue acompanhar que não tem como alguma coisa dar certo,
quando tudo está dando errado. Mas Jesus, naquele momento, ele diz para aquela família, para que eles permanecessem firmes e buscando a direção. E a cruz, ela também traz um exemplo para as próximas gerações. Como os irmãos perceberam, eu já trouxe o exemplo aqui logo no começo da mensagem da minha avó, que foi, para mim, o maior exemplo de cuidado com crianças. Tinha um ministério lindo de ensinar crianças. O sonho dela, o maior desejo, após ela ter concluído a escola missionária, ela era ser mandada para a África para cuidar de crianças. Aprove Deus tirar ela dessa terra muito cedo. E esse sonho, esse plano dela não se concluiu. Mas ela deixou um legado. Existe em São Gonçalo um morro chamado Menino de Deus. E há um tempo atrás, conversando com meu tio, ele falou que ele encontrou um jovem já, casado, com filhos, e que testemunhou para ele que através daqueles sábados que a minha avó subia aquele morro, com aquele flanelógrafo nas costas, carregando aquele monte de bolsa, cheio de imagens, para poder ter uma aula lúdica com as crianças, surgiu um efeito na vida de uma pessoa. Ele falou: graças àquele evangelismo, hoje eu e minha família servimos ao Senhor. Uma pessoa que talvez, se não tivesse tido aqueles encontros, hoje o contexto poderia estar dentro de uma prisão ou até morto, dado o contexto daquele local. Mas foi um exemplo de que pessoas foram alcançadas. Esqueçamos que ela foi plantada. A partir do momento que ela entra em contato com a terra fértil, em algum momento ela vai gerar frutos. Em algum momento ela vai nascer. E de uma pequena semente pode ter uma árvore que vai dar muitos e muitos frutos por gerações à frente. E a gente não entende porque naquele momento nós só conseguimos encontrar a morte à nossa frente. Quando olhamos para a cruz, em vez de olharmos a restauração que ela está trazendo, a salvação que ela vai nos trazer, nós conseguimos só olhar a dor da cruz. Só conseguimos olhar o efeito prático da cruz naquele momento, que é trazer morte. Mas não entendemos que a promessa de Jesus foi que eu seria levado até a morte, mas eu vou ressuscitar. E talvez aquelas pessoas tenham falado igual Maria e Marta falaram para Jesus quando seu irmão Lázaro estava morto: eu sei, Jesus, ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Talvez aquelas pessoas que andaram com Jesus ainda não tinham entendido a profundidade do testemunho dele e de que ele iria ressuscitar. Mas aquele momento ainda era um momento de dor. E Jesus ensina ali naquele momento a responsabilidade, o amor e o cuidado. Diante daquela multidão que queria ver aquele sangue sendo derramado até o final, que talvez torciam para que ele não morresse antes do cair da noite, para que ele pudesse ter as suas pernas quebradas, para ver um sofrimento maior do ser humano ali, que era morrer por asfixia. Jesus estava preocupado com a sua casa. Jesus sabia que iria ressuscitar no terceiro dia, mas ele também sabia que depois de passar um tempo ele não estaria mais com aqueles discípulos, ele não estaria mais com a sua mãe. Ele pavimentou todo o caminho ali na cruz. No momento em que todos falavam assim: ó, é o fim, acabou, não tem como ser algo bom depois disso. E eu não sei qual a situação que você está passando durante essa semana, talvez durante esse mês, ou até talvez durante esse ano. Porque para mim o ano de 2025, eu ficava me perguntando: esse ano não vai acabar. Foram tantos problemas, tantas dificuldades, tantas perdas, que eu ficava pensando: não tem como vir algo bom depois disso. Mas aí o Senhor vem estruturando tudo e mostrando: olha só,
eu falei que no final ainda teria coroa de glória. Eu falei que no final as coisas estariam no lugar onde deveriam estar. As promessas que eu fiz antes de toda a turbulência, elas continuam valendo, mesmo no meio do olho do furacão. Eu não sei se todos já assistiram aquele filme chamado Twister. Aquelas pessoas que iam atrás dos furacões porque elas queriam estudar sobre como funcionava o furacão. E aquelas pessoas, o objetivo delas era lançar uma certa tecnologia ali dentro para poder entrar dentro daquele furacão, para eles fazerem medições de como que era aquilo ali dentro. Talvez você se sinta como uma pessoa que foi lançada no meio do furacão e você não vê mais sair. Você não sabe mais a direção. Você não sabe mais o que fazer. Mas eu te convido nessa noite, não só você, mas toda a sua família, se prostrar diante da cruz. Naquele momento eu fico imaginando que João não pensava que aquilo era seguro. Maria não via nenhuma segurança naquilo. Mas a cruz, naquele momento, ela simbolizava a vitória. Até a morte de Cristo, eu tenho certeza que todas as pessoas que falaram sobre a cruz, elas falavam sobre a dor, o sofrimento e a vergonha de ser pregado naquele lugar. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas para uma pessoa ser condenada à cruz, ela precisava cometer um crime muito ruim. Hoje, na nossa linguagem, deveria ser um crime hediondo, para receber aquela punição máxima, porque não era só o fato de morrer, ela tinha que morrer sofrendo. Ela precisava morrer sendo envergonhada. Ela era colocada num lugar onde as pessoas viam aquela morte lenta. E as pessoas tinham prazer de ver aquela pessoa morrer, porque esse aí mereceu morrer. E Jesus, quando foi levado naquele lugar, um lugar de vergonha, foi para que aquela história mudasse. Aquele símbolo de vergonha, hoje, anda estampado por onde nós passamos. Ela se tornou a referência da nossa vida. Naquele momento ela parecia ser derrota. Parecia ser o fim. Parecia ser a destruição. Acabou o ministério de Jesus. Encerramos o ciclo. E agora vamos voltar todos à nossa rotina normal. Crise nas nossas vidas não representam o fim. O nosso Deus é um Deus que transforma a dor em testemunho. Quantas dores podemos lembrar das nossas vidas e hoje testemunhar das maravilhas que o Senhor fez? Uma família aos pés da cruz, ela é uma família restaurada. Uma família aos pés da cruz, ela é uma família protegida pelo Senhor. Uma família aos pés da cruz, ela é transformada. Uma família aos pés da cruz, ela é guiada por Deus. E muitas das vezes não achamos restauração na nossa família, não achamos proteção, não achamos transformação, não achamos nem a direção de Deus dentro da nossa família. Mas quando nada disso é visível ou até mesmo palpável nas nossas famílias, você pode ter certeza, está faltando levar ela aos pés da cruz. Qual é o tempo de oração que dedicamos com a nossa família? Qual é o tempo de conhecimento da palavra que dedicamos com a nossa família? E aí podemos dizer, não, nós vamos na igreja terça, quinta, domingo, ou domingo, quarta e sexta. Ou algumas pessoas vão falar, eu estou na igreja de domingo a domingo. Mas será que você tem levado a sua família aos pés da cruz? Será que estar na igreja, você está indo aos pés da cruz? Ou você só tem simplesmente subido o Monte Caveira e nem olhando para onde você está? Precisamos entender que hoje, nesse domingo, em que muitos planejaram estar aqui a semana toda, eu, por exemplo,
decidi estar aqui hoje pela manhã. Hoje, para poder estarmos aqui, a nossa igreja entrou numa reforma, porque a festividade é no final do mês. E toda semana, o Senhor só me convidou nessa manhã para estar aqui celebrando o nome dEle, para estar aqui exaltando o nome dEle, e dizendo para todos nós que as nossas crises, elas nunca vão ser o fim. Que Deus, Ele vai transformar tudo. Que hoje talvez seja o dia da decisão de você subir o Monte Caveira e se encontrar diante da cruz. Não é fácil subir aquele monte. Não foi fácil para Jesus levar aquela cruz até lá em cima. Não foi fácil para Maria acompanhar e ver Jesus carregando aquela cruz. Não foi fácil para João olhar e ver seu amigo sendo espancado, sendo esmurrado. E não era só um amigo, era uma pessoa que ele sabia que sempre pregou o amor. E assim como foi falado sobre aquela situação em que Jesus se encontrava no poço de Jacó, e uma mulher que ela mesma fala: você não era nem para estar falando comigo. Por que você está falando comigo? E ele, quando se apresenta, e ela entende que aquele homem é Jesus, que aquele homem é o Salvador, ela corre para sua aldeia e fala assim: olha só, eu estava lá pegando água, tocando a minha vida como sempre toquei, sem ter contato com ninguém, porque ela sabia da condição da vida dela errada. E ela fala assim: lá tem um homem, que ele não é só um profeta, ele falou coisas além. Vamos lá ver. Agora você imagina a alegria daquela mulher ao chegar diante de Jesus, com toda aquela comunidade que a cercava, que a julgava, e ela ser a portadora das boas novas. Ela tomou uma decisão naquela noite, naquele dia. Ela tomou a decisão de abandonar o seu pecado e levar a palavra de salvação. Naquele dia, ela levou, mesmo antes da cruz, a sua família aos pés da cruz. Você quer que a sua família esteja diante da cruz ou aos pés dela? É uma decisão que precisamos tomar todos os dias. Porque a gente, às vezes, imagina que eu, por exemplo, muito cedo levantei as minhas mãos e falei que eu queria Jesus. Com 12 anos tomei a decisão de me batizar sobre as águas. E a gente pensa assim: a decisão não foi tomada. Mas não, ela é diária. Permanecer é a dificuldade. Permanecer firme na presença do nosso Deus é que é difícil. Porque, como nós louvamos, todos os dias o pecado nos chama. Todos os dias vem propostas sobre as nossas vidas. Todos os dias Satanás tenta ludibriar de alguma forma para que nós venhamos nos desviar do caminho. E muitas das vezes, depois da queda, é tão difícil se restaurar. Mas nem que seja se arrastando, vamos subir o Monte Caveira. Vamos nos colocar diante da cruz do Senhor e olhar para ela não como vergonha, não como dor, não como sofrimento, mas como um recomeço para as nossas vidas, um recomeço das nossas famílias, um recomeço de nós mesmos. Coloque sua família diante de Deus em oração, em compromisso e em fé. Não tem como só ter fé. Eu ouvi a palavra de um pastor que ele diz que se nós simplesmente só tivermos fé, em algum momento na nossa vida, ela não vai ser mais fé, ela vai ser uma crendice. E eu demorei muito a assimilar essa frase, porque minha mãe sempre foi uma mulher de fé, sempre inspirou fé e sempre deu exemplo de fé. Mas realmente, quando nós não nos agarramos só à fé e não entendemos que a fé ela precisa ter propósito,
E o propósito das nossas vidas só vai ser mostrado através do Espírito Santo. E eu quero dizer isso, não que vai vir um profeta descer um monte cheio da unção, vai colocar a mão sobre a sua cabeça e vai dizer tudo aquilo que você precisa ouvir. Não. É dentro da palavra. A maior revelação que nós podemos receber está dentro da palavra. Está entre Gênesis e Apocalipse, você só precisa procurar. E eu falo que a Bíblia é um manual de vida. O que você quiser fazer na sua vida, a decisão que você quiser tomar, você pode ter certeza. Alguns dos homens e mulheres de Deus já precisaram tomar essa decisão antes. E o Espírito Santo já deu a inspiração necessária, já deu a condução necessária, a gente só precisa seguir. Quando a nossa família se ajoelha aos pés da cruz, ela se levanta fortalecida pelo poder de Deus. Após aquela crucificação, João talvez abraçou Maria, levou para sua casa e falou assim: pode deixar, mãe, vou cuidar de você. Pedro tomou uma decisão diferente. Pedro foi pescar, voltou para onde tudo começou. Eu não sei se você tem abraçado alguém e falado que vai cuidar. Eu não sei se você está voltando para o seu começo. Mas eu tenho certeza que se você dobrar os seus joelhos diante do Senhor, você nunca vai levantar da mesma forma. Você nunca vai ser a mesma pessoa que você era antes de dobrar os seus joelhos. E talvez você possa questionar nessa noite, presbítero: olha só, eu tenho dobrado o meu joelho, Deus não tem falado nada comigo. Parece que o céu se fechou. Eu não escuto mais nada, Deus não fala mais nada comigo, e eu não sei o que está fazendo, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para onde eu vou seguir, porque Deus não está falando nada. Talvez seja apenas o momento de você ficar com seus joelhos dobrados. Talvez seja só o seu momento de ouvir o Espírito Santo falar dentro de você, porque são tantas vozes gritando ao nosso redor, são tantas vozes querendo indicar um caminho. E a voz mais importante que precisamos ouvir, muitas das vezes nós não paramos para ouvir, que é a voz de Deus. A voz mais importante, que tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, muitas das vezes nós silenciamos. Não tem quando a gente está dentro de casa e a gente quer começar a conversar, mas não quer desligar a televisão, a gente só coloca no mudo. Está passando a programação ali, mas está no mudo. A gente faz isso com Deus. A gente silencia o Espírito Santo dentro de nós para podermos dar atenção a outras coisas. Que essa noite seja uma noite de restauração da sua vida. E o processo é a sua vida, sua casa, as pessoas à sua volta. E por onde você passar, as pessoas vão ver que existe uma transformação. E essa transformação, você não precisa falar, ela é vista pelas pessoas à sua volta. Então que possamos guardar essa palavra no nosso coração.